Boa noite a todos. Agora a gente vai fazer uma live com o André, presidente da Dragões da Real. E vamos bater um papo aí principalmente sobre a torcida, sobre o São Paulo e muito mais. Aí vamos aguardar o André entrar para a gente poder dar início no nosso bate-papo. Boa noite a todos aí que estão chegando. Ação Tricolor. Salve aí pro Mundo Tricolor 1930, nosso parceiro. Ó, o André entrou. Conectando. Fala, André. Opa, beleza? Beleza? Tá ouvindo bem? Minha imagem tá boa também? Não, tá boa, tá boa. Deixa eu Tá só... boa? Não. Deixa eu só dar um aviso aqui. Tranquilo. Tá me escutando? Não, é que eu tô com meu filho aqui, tá? Só eu e ele. Então, se tiver alguma intervenção, é Não, por conta imagina. que meu filho tem 3 anos e só tá eu e ele em casa, né? Que eu moro sozinho. Aí ele tá Sim. comigo. Então, se tiver alguma coisa fora do habitual aí, é porque ele tá... Mas diz ele que me prometeu que vai deixar eu fazer tranquilo. Não, sem E, problemas. e tomara que ele deixe. Vai deixar. E aí, André, como que tá? Primeiramente, eu queria agradecer por você ter aceito o convite aí, de trocar essa ideia com a gente. Um prazerzaço estar falando aqui com você, pelo Instagram da torcida, tudo. De verdade mesmo, uma honra. Não, prazer é nosso, pô. Obrigado pelo convite. E espero que a galera curta, né? Que a gente sane bastante dúvida e curiosidade e que a galera curta do que a gente tem aí para falar. Isso. E aí, André, como que tá a quarentena aí com a torcida, as ações sociais? Como que tá rolando aí? Fala, Lucas. Tipo, eu acho que o maior inimigo vem sendo a mente. No início de tudo, ficou aquela. Pera, filho, por favor. No início de tudo, ficou aquela discussão, né, de vírus e economia, quando na realidade não era para ser uma disputa ou uma escolha, eram para procurar equilíbrio e deixar que o impacto tanto de um quanto do outro fosse menor sobre as nossas vidas. E da forma que conduziram, cara, eu fico indignado porque o Brasil é um país rico e Sim. você pega hoje, somos o segundo no ranking de mortes, muitos países subdesenvolvidos, pobres e não tem esses números que a gente tem, sabe? Então entristece por um lado, porque você vê que a galera usou o vírus com o propósito de roubar, Sim. de deixar a população desamparada mesmo, de roubar na cara dura. E aí quem está pagando a conta tanto do vírus quanto econômica somos nós, né, cara? Então, tipo, a mente vem sendo nosso maior rival. Eu acho que a questão dos projetos sociais é uma coisa que, além de você ajudar, ela ajuda a nossa mente a ocupar a mente, sabe? A ir para a Sim. rua, a fazer o bem, ver que você está ajudando alguém e aquilo ali te faz melhor. Mas vem sendo difícil, vem sendo difícil. Tem hora aí eu que moro só, nem sempre meu filho está aqui comigo. Então, tem hora que você pega aí, toma aquele banho prolongado, fica debaixo do chuveiro pensando na vida, pensando num monte de coisa, saudade de muitas coisas, né, que fazia parte do nosso cotidiano. Futebol é óbvio uma delas. Sim. E é difícil, cara, tá difícil. Eu acho que as lives vêm sendo, a Dragões vem fazendo muita live, ou nossas próprias lives, né, ou como essa live como Uhum. convidado. E também serve para dar uma, uma, uma amparada assim na mente. Mas tá Sim, difícil. sim. Uhum. E aí, falando um pouco das ações sociais, eu acho que é um belo de um gesto, porque principalmente no Brasil, né, que é um país subdesenvolvido, que tem muitas pessoas que o governador, por exemplo, usa a hashtag, né, fique em casa. E tem muitas pessoas que ou não têm casa ou não conseguem ficar em casa, né? E eles não entendem isso, não pensam nisso. Não, sim, e a questão da ação social, é legal a gente pontuar que nós não estamos fazendo ações sociais por causa da pandemia. A Sim, pandemia sempre fez. intensificou as ações porque as pessoas estão precisando mais. E também tem aquela situação que você acabou de mencionar. Nós conseguimos, às vezes, pontuar
lugares que o governo, seja ele federal, estadual, municipal, não chega, entendeu? Ou às vezes tem aquela ajuda lá dos R$ 600, mas Sim. a gente sabe que também não... Às vezes, para a pessoa passar o mês, dependendo do tamanho da família, não chega a resolver muito o problema. Ajuda, mas não resolve. Então, a gente consegue chegar em alguns lugares que os governantes não chegam. Mas é legal mencionar isso, que não fazemos ações sociais por causa da pandemia. É uma coisa que já faz parte do nosso corpo, da Dragões como um todo. As subsedes, elas vêm dando um show nisso, né? Ou seja, lá no interior do Pará, a gente sempre fez ação social, continua fazendo. Mato Grosso, Minas, Paraná, enfim, Bahia, todos os estados aí que a gente tem subsede, o pessoal vem fazendo ações. Já faziam antes e continuam fazendo agora. Sim, e falando um pouco sobre as subsedes, tudo da torcida, como que é essa relação? Quando que surgiu a primeira subsede? Como que é essa relação com a principal de São Paulo? A Dragões, em 2005, ela estava passando uma fase um pouquinho ruim e ela, por alguns momentos, a gente aqui internamente, ela quase fechou. Mas uma discussão mais interna, né? E aí eu assumi em 2006 e ainda não era uma coisa que a Dragões estava dando uma prioridade. Então, até 2006, nós não tínhamos subsedes. Aí, o César até iniciou o contato com uma das primeiras, que foi Araçatuba. E aí a gente começou Araçatuba, Sorocaba e Rio Claro. Foram as 3 primeiras. E aí nós começamos a dar importância, cara. Começamos a dar importância, a fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, dando atenção a subs do interior. De repente, foi na época também que estava muito popular o Orkut. Então, as pessoas de longe conseguiam fazer contato através do Orkut e a gente conseguia dar atenção, responder. Várias subsedes que tem até hoje, elas existem por causa do Orkut. Porque o Orkut foi a ferramenta de contato. Hoje é tudo mais fácil, né? Telefone, Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, WhatsApp. São muitas ferramentas e de forma instantânea você já consegue manter um contato e fazer e iniciar uma conversa para uma subsede. Mas lá atrás praticamente foi só o Orkut e a gente começou a dar essas importância e foi o que virou. Hoje nós temos 62 subsedes no país e 4 fora do país. Sim, e como que é quando eu tenho jogos fora, né? Fora de São Paulo, nos outros estados, como no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, e vocês se encontram lá, vocês se reúnem na sede antes do jogo, tudo, essa confraternização. Sim. Não, sim, em relação até o pessoal do GQE que está na live, que é uma praticamente do primeiro, segundo ano também, 11 anos já de Jequié, depois veio Vitória da Conquista. Quando nós temos jogos, por exemplo, na Bahia, todas as subsedes da Bahia se dirigem ao jogo e a gente se encontra lá. Mas não é do nosso feitio, não é da nossa índole esperar jogos para ter contato com subsede. E eu digo não só contato online, que é o contato WhatsApp, Facebook, não. Contato físico. Nós costumamos todos os anos, visitar subsedes. Independente de ter jogo ou não. Não, fora jogo, off jogo, entendeu? A gente, esse ano, por exemplo, antes da pandemia, eu fui para Aracaju, fui para Cuiabá, então, e não teve nem jogo em Aracaju e nem jogo em Cuiabá. Fui para Portugal, que nós temos subsede em Portugal. Fui para Lisboa, levar camiseta, conversar com os meninos. Já tinha uma agendada para a Austrália, e aí deu esse problema aí da pandemia, e agora não sei quando que a gente vai reagendar, mas não independentemente de jogo, e a gente tenta humanizar o contato. Eu acho que ainda, por mais que essa ferramenta seja boa, eu ainda acho que ela não é... 10 horas no Instagram não é 20 minutos pessoalmente, entendeu? Sim, então, o contato físico é realmente muito importante. Eu não sei se é porque eu sou velho, mas eu ainda acho muito, por mais que fale, André, você podia fazer uma chamada de vídeo e fazer uma reunião com Aracaju. Não é a mesma coisa.
fazer com Jequié, com Vitória da Conquista, com Barreira. Não é a mesma coisa. Tem que ir lá, tem que visitar, entendeu? Então é uma coisa que a gente coloca aqui como de suma importância para o andar da carruagem, para o andar da Dragões e para as coisas futuras nossas. Sim. E falando também um pouco sobre as subsedes, como que é essa relação com as subsedes fora do Brasil, né, que começou a surgir? Como Não, que começou? por ser fora do Brasil, então ela tem esse problema de logística, né? A questão de visitação. Mas mesmo assim, em novembro agora eu consegui ir para Portugal, participar de um churrasco lá com os meninos, que agora como tem aqueles jogos de torcida única, e Sim. quando tem um jogo, por exemplo, que o São Paulo é visitante e não tem torcida, eu pego essas datas para visitar a subsede. Então foi Santos e São Paulo em novembro. Aí não era torcida do São Paulo, não ia. Eu peguei e fui para Portugal assistir o jogo dos meninos lá. Então eu costumo fazer isso. Então agora as outras demoram um pouquinho mais por causa de logística, tempo, dinheiro, mas a gente tenta seguir um padrão, mesmo ela sendo fora do país, a gente tenta dar a mesma atenção para as que daqui. Então, por exemplo, tem os meninos do Japão. Em Portugal ainda dá para você ver. Eu fiquei 4 dias em Portugal. Fui só levar a camiseta, conversar com os caras, assistir o jogo e voltei. Para o Japão já fica meio inviável, né? Que a gente Sim. tem no Japão e Austrália, né? Que a Austrália também é do outro lado. Então já complica um pouquinho mais a gente fazer um bate-volta. Uhum. Mas dentre essas viagens que você e vocês da Dragões fizeram para fora, como na Copa do Mundo, na Florida Cup, que vocês colocam a faixa lá também, Sim. qual que foi a mais marcante, a mais especial ou as mais especiais? Poxa, como Dragões, assim, cara, ó, a Copa do Mundo para mim foi muito marcante porque foi a primeira Sim. Copa, né? Primeira Copa fora. Marcante no sentido de conhecer um pouco por mais que teve aqui no Brasil, mas conhecer um pouco a atmosfera, essas coisas. Eu já tinha viajado para fora do país, para jogos do São Paulo, ou viagens minhas, mas de atmosfera, eu acho que a da Copa foi bem marcante e espero, não sei como é que vai estar o mundo, espero ir para a próxima também. Tanto que fui muito, tipo assim, eu não sou muito ligado a negócio de seleção brasileira, sabe? Uhum. Eu acho que você torcer para a seleção brasileira é um ato de patriotismo. Ato de patriotismo para mim é você ser um bom cidadão, respeitar as tuas origens. Eu acho que seleção, independente. Eu sou São Paulo, entendeu? Eu Sim. viajei lá para conhecer a cultura da Rússia, para levar a faixa da Dragões, para representar a Dragões. Como que nós já fomos em jogos. Eu já fui, por exemplo, em Sub-20, em Barranquilha, na Colômbia, da seleção brasileira, eu já fui levar faixa. Nós já fomos na Copa América na Argentina, mas o intuito é muito mais nos representar, Sim, mostrar, ó, sim. do que a seleção brasileira em si. Não sou muito ligado nisso, não. Gosto muito do Uruguai, da seleção do Uruguai, gosto de algumas seleções da Europa. Então, não acho que me torna menos patriota, né, Sim, sim. da seleção brasileira. Até torço para ganhar, sabe? Mas não me afeta. Chorar, perdeu de 7-1, beleza, vou assistir meu filme aqui, não muda nada a minha vida. O que me machuca mesmo é as derrotas do nosso time aqui do São Paulo. Sim. E falando aí desses jogos do São Paulo fora, que você já foi ver, fora do país, qual que foi o mais marcante? Seja aqui na América Latina, principalmente, Eu, Libertadores. eu acho que o mais marcante, não vou nem dizer mais marcante, mas eu acho que o mais foi tipo ter ido para a Copa Suruga no Japão. Porque é um torneio de tão pouca expressão, de Uhum. tão. Tipo assim, se é um mundial, as pessoas vendem carro, vendem. Ah, não, tenho que ir para o Mundial, tenho que ir para o Mundial. E eu acho que, tipo assim, ter ido para a Copa Suruga, do outro lado do planeta, num torneio tão, sabe? Eu acho que tipo foi muito importante para mim, para os meninos que foram comigo, porque mostrou que a gente tipo assim tava engajado mesmo em assistir os jogos de São Paulo em qualquer situação, em qualquer torneio. Nessa mesma Suruga nós fizemos um tour, né? Porque Uhum. foi a Copa Audi, então nós assistimos São Paulo e Inter, São Paulo e Bayern de Munique e São Paulo e Milan.
Depois para Portugal na Copa Eusébio, jogamos um jogo com Benfica, e de lá para Suruga. Então, nós ficamos 23 dias fora de São Paulo e fizemos esse tour aí, né? Europa, que foi Alemanha, Portugal e Japão. Fora as conexões de voo, tudo. Então, foi bem interessante. Sim, não bem legal, né? Não em termos de importância, em termos sabe, sei lá, de meio que mochileiro mesmo, ir para Europa, lugares assim, em torneios que não tinham expressão nenhuma, uma paradinha assim. Mas além disso, também jogar com, por exemplo, Bayern de Munique, Milan, ver o Rogério Ceni batendo um pênalti no Neuer, é marcante também, né? E era bom que o Bayern de Munique, por exemplo, jogou com... Eu sou muito consumidor, tirando o São Paulo, eu não sou um consumista de futebol brasileiro. Futebol brasileiro eu costumo assistir quando tem ligação direta com o São Paulo. Se aquele time ali perder, o São Paulo assume a ponta. Se aquele time ali perder, entendeu? Quando é jogos diretos, eu costumo assistir. Mas eu não sou um consumidor de futebol brasileiro. Aqui eu não paro. Um domingão, se o São Paulo não joga, minha vida é outra coisa. Vou pro cinema, vou ficar com meu filho, entendeu? Não vou parar para assistir um campeonato brasileiro se não tiver ligação direta com o São Paulo. Não assisto. Mas eu sou muito consumidor de futebol europeu. Eu gosto do futebol europeu. Então, eu gosto da Premier League. Eu fui para a Inglaterra um tempo atrás e assisti 4 jogos da Premier League, entendeu? Para mim, me senti realizado pra caramba. Já fui no final do Champions, em 2014. Atlético de Madrid, Real Madrid. Porque eu sou fanático por futebol europeu. Hoje eu estava assistindo a semifinal da Copa da Itália. Juventus e Milan. Parei aqui para assistir. Agora aqui na minha televisão, eu tô aqui, ó, tá passando ali Sevilha e Betis. Parei para assistir. Então eu consumo. Então foi muito legal esses jogos, mais por causa do Bayern de Munique, porque o Ribéry jogou, o Robin jogou, e quem gosta de futebol vê esses dois caras jogando, e eu vi, né? O Thiago Alcântara, consegui ver o Thiago, sou apaixonado pelo futebol do Thiago Alcântara. O Milan, coitado, o Milan, aquele Milan lá, que já era a decadência do Milan, não sabia quem estava pior, se era o São Paulo ou o Milan. O São Paulo e Milan tinha o Boateng, Malemalho Boateng, mas já era um Milan mais zoadinho, né? Sim, sim. E dessas viagens aí de Libertadores aqui na América do Sul, qual que foi a mais marcante, assim, a mais especial para você? Aqui o brasileiro, isso aí não tem nada a ver com torcida organizada. O brasileiro, quando vai assistir jogo na Libertadores, ele sofre pra caraca. Né? Assim, eu não sou da Dragões, não sou da Independente, eu vou contra o River, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. Vai levar bolachada também. Entendeu? Tipo, não é questão de ser ou não ser da torcida organizada. Então aqui quase todos os jogos são muito complicados, independente do tamanho do time. Eu assisti um jogo no Peru, nesse mesmo estádio que foi a final da Libertadores, que o Flamengo jogou. Eu assisti um jogo São Paulo e Universitário. Não lembro se foi Sul-Americano ou Libertadores. E para sair do estádio, tivemos que sair dentro do camburão da polícia. Porque os peruanos queriam matar brasileiro. Matar brasileiro. Nós vamos matar brasileiro. O jogo foi 0-0, pô. São Paulo nem ganhou. Entendeu? Então, fora mais essas situações de passar perrengue. Agora, marcante, assim... Pô, teve a final do... Porque a Libertadores de 2005, eu não fui para aquele jogo do River, por exemplo, eu não estava. Porque em 2005, quando teve aquele jogo, eu ainda não era o presidente da Dragões e eu estava trabalhando fora. Então não conseguia já por causa do meu trabalho. Então, porque eu achei um puta jogo, para mim, da Libertadores de 2005, mais marcante foi aquele do River, né? Que vários amigos meus estavam, o pessoal da velha guarda da Dragões, vários estavam. Então, mais essas situações, assim, até porque de 2005 para cá, o São Paulo não teve bons resultados. Eu estava naquele jogo que o Rogério Ceni tomou 3 gols
e mesmo assim tem uma contra a Universidade Católica do Chile. Sim. Na Sul-Americana. Eu tava naquele jogo. Nossa. O E aí, Rogério fechou o gol lá, né? pô, e eu tenho uns amigos da torcida da Universidade do Chile. E eles estavam na bancada comigo. E eles mesmo falavam, o que que é isso? O que que é isso? Eu falava, não, o goleiro é bom. E eles, abismados, meu, que goleiro é esse? Que goleiro é esse? E eu vi também a reação da torcida da Católica, né? Quando o time, o Rogério fazia uma defesa, e eles, o que se passa? O que se passa? Então, tipo assim, foi muito, muito interessante estar nesse jogo também. Sim. E você falou aí que quando vai jogar, seja no Peru, na Argentina, no Chile, sempre tem, independente de você ser de torcida organizada, só pelo fato de você estar lá no setor visitante, eles querem atacar, querem fazer tudo. Sim. E qual que foi? Foi nesse no Peru que vocês tiveram que sair escoltado? Qual que foi a pior história, assim, que, pô, tacaram coisa? Meu, eu vou te falar, eu vou deixar essa citação mesmo, porque deve ter umas 15 ou 20 praticamente na mesma linha. E não é no Peru, não. É no Uruguai, Paraguai. No Paraguai eu tenho uma situação engraçada para contar. O São Paulo jogou. Quando o São Paulo contratou o Lugano, ele tinha que, na conta da contratação do Lugano, nessa última agora, né? Ele tinha que fazer um amistoso com o Cerro Porteño. E aí eu fui para esse jogo lá no Paraguai. São Paulo e Cerro. Só foi eu e o Johnny, eu e outro rapaz da Dragões. Nós dois fomos lá levar a faixa, porque aqui em São Paulo estava tendo a Copinha. A Copinha. Então eu saí dos jogos da Copinha e fui para o Paraguai para assistir esse jogo. E nisso nós somos amigos dos meninos da La Plaza, que é a maior torcida do Cerro. Aí você fala, pô, tranquilo, né? Então não tem história. E daí, beleza. Assistimos o jogo, eu nem vou lembrar o placar, acho que foi 0-0, mas não vou lembrar, não tenho certeza. Aí, na saída, eu estava no carro, eu e o Johnny, no carro, com o presidente da maior torcida do Cerro. Daí você fala, meu, tô seguro, né? Tá tranquilo. Cara, tô no carro com ele, aí de repente, os pedregulhos no carro. Aí eu pensei que estavam me atacando e atacando o Johnny, né? Mas não era. Ele estava com uma oposição dentro da torcida e a oposição atacou ele. E aí eu tava junto, cara. E aí eles começaram a descer do carro, porque foi bem próximo do estádio. Cara, começou uma briga generalizada. E aí eu não sabia, porque era as duas, a mesma torcida brigando, né? Sim. Então foi bem, bem marcante essa situação. E falando um pouco voltando ali lá acho que foi nos anos 2000, né, que você entrou na Dragões. Eu entrei em fevereiro de 2000 na Dragões. E como que foi? Como que foi sua chegada? Por quê? Da onde veio? Cara, eu sou da Zona Sul de São Paulo. Eu era da Zona Sul, eu não sou mais. Hoje eu moro em Barueri. Eu era da Zona Sul de São Paulo e eu era da Independente e tinha muita gente da Dragões que eram amigos meus da Zona Sul. Então a gente tinha muito contato. E a Independente é uma torcida muito grande, né? E eu queria, na época, não só fazer parte de uma torcida, eu queria não ser sócio apenas de uma torcida, eu queria fazer parte do contexto. Eu queria contribuir, queria colocar minhas ideias. E eu via que os meninos me escutavam muito, mesmo eu sendo da Independente, né? E aí foi acontecendo meio que natural. Eu fui andando com os meninos, andando mais e mais e mais. Quando eu fui ver, eu praticamente já era um dragão. Aí eu saí da Independente, entrei na Dragões, onde eu tô até hoje. E aí como que chegou até você ser presidente? Então, aí a Dragões quando ela passou um tempo fechada, por causa daquela briga do Pacaembu, não por uma ação destinada a Dragões. Quando teve a briga do Pacaembu, todas as torcidas foram proibidas. E algumas torcidas menores ficaram com dificuldade de se manter. Dentre elas a Dragões, porque tipo, não entrava material, então precisava vender. Uma situação até parecida com agora. As dificuldades de agora por causa de pandemia. Só que agora é uma pandemia e antes foi a proibição.
E nisso, quando ela voltou bem. De 2000, 2001, 2002, voltou bem. Só que eu já era parte da Dragões, mas eu não vivia muito dentro da sede, porque eu trabalhava e trabalhava muito fora, né? Então não sabia bem ao certo porque nesse processo a Dragões foi oscilando e caindo um pouco. Quando eu assumi a Dragões em 2006, ela estava bem baixa, bem baixa, bem baixa. Eu já como presidente, por 2 vezes eu quase entreguei assim, falava, vamos fechar, não dá. E o César, o Hernani, o Falange, que é o Adriano, não Falange da Dragões, não Falange da Falange. E foram pessoas que, mais uns meninos da Zona Norte, da Zona Sul, que falaram, não vamos desistir não, vamos continuar nessa batida. Mas aí, mais ou menos de 2005 para 2006, quando eu assumi, praticamente ela caiu no meu colo, a presidência, porque a Dragões ela estava resumida a meia dúzia de pessoas, entendeu? Tinha o pessoal da velha guarda, só que todos com responsabilidades na vida pessoal e não poderiam assumir essa responsabilidade. Aí o Hernani já estava há 4 anos, o César não queria assumir, porque a ordem natural era o César, e nós tentamos fazer o César. Não, o César assume. O César não quis. E aí o César falou, não, assume você. Eu falei, não, posso, assume você. Eu tô aqui na diretoria, eu não vou fazer 1 ano na diretoria, por mais que eu conhecia todo mundo todos os anos, né? E aí acabei assumindo. Mas foi mais ou menos assim. Não tinha quem assumir. O César não quis. E eu assumi e fiquei. Tô aí. Sim. E como que foi esse crescimento, né? Que agora a Dragões é gigante. Como que foi esse crescimento? Cara, eu acho que muito não tem uma receita para isso, entendeu? Na realidade, a gente simplesmente foi colocando em prática coisas que a gente achava que traria resultado. Dar atenção para a subsede foi uma delas. Foi uma coisa nova, um conceito novo que deu muito certo. E fomos trabalhando, cara. Foi agregando pessoas novas. Um pessoal da antiga voltou a aparecer mais e agregar mais. E aí hoje nós temos várias subsedes, uma escola de samba consolidada, temos uma estrutura legal na sede lá na Moca. Depois de anos lá no centro a gente foi para a Moca. As nossas redes sociais, temos, por exemplo, muita gente não sabe, mas a página do Facebook da Dragões é a maior de torcida do país. Maior do que as maiores Tem 1 milhão e pouco, né? 1,5 milhão. Aí, tipo assim, não remete à arquibancada? Beleza, não remete à arquibancada. Mas mostra a grandeza do nome, o conceito da força do nome. E o quanto agrega de simpatizantes, entendeu? É óbvio que quando você for ver um jogo de São Paulo, vai estar Independente grandona lá, Dragões bem menor. Sim. Mas eu acho que o conceito de grandeza, ele não pode ser resumido só o que você coloca na arquibancada. É uma coisa que a gente trabalhou muito. O conceito de você se intitular grande, ou de você falar isso como você citou, eu acho que são conceitos de comportamento que passa por ações sociais, que passa por respeitar os sócios, que passa por trabalhar as redes. Por exemplo, a gente tem, muita torcida não tem, nós temos esportes. A Dragões, há 2 anos atrás, nós representamos o Brasil no campeonato de esportes na Argentina. Tinham lá N países e vários clubes. E quem representava o Brasil era a Dragões. Que legal. Deixa eu só ver. Filho, tá acordado? Dorme não. Só para ver, ele tá quietinho ali, tá tranquilo. E aí você falou dessa relação, da relação com a Dragões, com a Independente. Você falou lá que no jogo fica a Dragões bem menor que a Independente. Como que sempre foi e como que é nos dias de hoje a relação da Dragões com a Independente? Cara, esses dias eu fiz um vídeo. A Dragões, depois que a gente tiver a oportunidade, dá uma olhada no YouTube, no nosso canal do YouTube. Além das lives, ela tem vídeos como se fossem institucionais, né? Sobre temas. E dentro dos temas nós colocamos um de aliada. E dentro das aliadas a gente coloca a Independente como nossa aliada, óbvio, no contexto. E lá eu cito que no Brasil,
não existe uma melhor relação de primeira e segunda torcida igual a Dragões e Independente. Você pega nos outros clubes a primeira e a segunda torcida, nenhuma relação vai ser tão boa quanto a nossa. Aí você fala, tem problema? É óbvio que tem problema. Problema, cara, o que dignifica... Tem até dentro, né? Tem até dentro. Exatamente. O que dignifica você ter essa relação boa é a forma que resolve os problemas. Porque o problema, ele faz parte do... Às vezes você mora em uma casa com 4 pessoas e você briga com as 4 pessoas. Entendeu? Imagine grupos grandes. Então faz parte. Só que nós, independente, sempre conseguimos resolver os problemas. Você vê que, historicamente, são fatos isolados de teve briga ou alguma coisa assim. É muito difícil você ver uma situação. Às vezes sai aí, mas sai de forma mentirosa. Porque às vezes quando acontece um tumulto, eles acham que a Dragões é independente. Não é. Então a relação é muito, muito boa, cara. Espero que continue. A gente tem vários amigos lá. Amigos, eu falo de forma individual mesmo, pessoas, né? E a gente espera que essa relação ainda continue sendo a melhor do Brasil por bastante tempo. Uhum. E falando um pouco do carnaval, do samba, que você até citou, quando você entrou na Dragões em 2000, o samba não era tão grande igual era agora. E como que foi também essa evolução do samba, do carnaval? O samba nasceu, inclusive, em 2000, né? A nossa escola de samba é de 2000. Eu, por não gostar de carnaval, porque em 2000, quando ela nasceu com os caras que gostavam de carnaval. Eu nunca fui fã de carnaval, sabe? Nunca fui de ter uma... que antecede 2000. André, você torcia para alguma escola de samba? Não torcia. Então, eu aprendi a gostar de samba e de carnaval por causa da Dragões. Então, dentro do contexto carnaval, dentro da torcida, eu nunca fui muito ativo, sabe? A minha visão sempre foi torcida, futebol, torcida, futebol. Então, eu nesse contexto, eu sou um coadjuvante. Ajudo, já desfilei, todo ano estou na arquibancada. Até de desfilar, eu falei com o Tomate, que é o presidente lá, ao longo dos anos eu fui saindo da avenida para a arquibancada, porque eu via que, cara, não era o meu jeito, eu não conseguia desfilar, entendeu? Eu não sabia sambar, não é uma coisa que eu domino. Então, essa questão aí, eu sempre fui bem, como disse, bem coadjuvante. Nunca fui bem participativo em carnaval, não. Na Dragões a gente vende fantasia, a gente... camiseta do enredo, na Dragões torcida. A gente faz várias coisas junto, né? Até porque é a mesma instituição. Mas eu sou bem off samba, né? Sim. Falando aí um pouco da relação com a Dragões, com os jogadores, ex-jogadores, principalmente ex-jogadores, né? Lugano, Leandro Guerreiro, que é acho que se não mais um grande parceiro aí da torcida. Como que é essa relação com os ex-jogadores? Quais jogadores são os mais parceiros aí da torcida? Na realidade, jogador, eu busco não ter relação. Jogador, quando ainda... Não, sim. Ex-jogador, sim. Por exemplo, a minha relação com o Renan, com o Leandro, com o Amoroso, foram praticamente todas relações que foram criadas depois que eles pararam. Sim. Entendeu? Já temos alguns anos, mas geralmente quando eles param. Por quê? Quando se joga no time, tem essa parada, né? Vou dar um exemplo aqui. Você cria uma relação com o Jadson. São Paulo contrata o Jadson. Aí você cria uma relação com ele e de repente ele tá no Corinthians e zoando o teu time. Entendeu? Que o Jadson, ele fez isso. Ele faltou com respeito com o São Paulo depois que ele tava lá. O próprio Danilo, que para mim foi um puta meia no São Paulo, e depois, sou corintiano. Agora tá saindo umas declarações dele aí que ele, sei lá, que ele é São Paulino, enfim. Mas eu com o jogador, eu não costumo ter muita relação, não, até que ele pare. Aí quando a gente identifica que o cara parou e tem uma identidade não com a Dragões, com a massa, com a torcida do São Paulo, aí a gente começa a ter um pouco mais de ligação. Leandro Guerreiro é parceirão, pô. Leandro, Renan, o aniversário do meu filho, desse filho que está aqui, inclusive,
O Leandro cedeu o camarote dele, eu fiz lá. Ele estava no aniversário do meu filho, o Renan estava no aniversário do meu filho. Ou seja, meu filho teve coisas que eu não tive, né? Ter um ex-jogador no aniversário. Depois, quando ele crescer, ele vai ter noção disso. Sim, sim. E falando aí um pouco do seu filho, como que essa... Vai ser hereditário? Ele vai também? Gosta bastante? Como que Eu é? fiz a lavagem cerebral, então canto o hino. Tem 3 anos. Canto o hino, canto as músicas da Dragões. Tem tudo que é roupa da Dragões. Tem aversão aos outros nomes. Agora já não preciso nem fazer mais. Já fiz a lavagem cerebral, aí agora ele já vai sozinho. Agora tá bem tranquilo. Eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas. As meninas já estão grandes também, mas são São Paulinas. Eu acho que para mim, cara, tem pai que não se importa. Meu pai é santista. Meu pai é torcedor do Santos. Então meu pai não se importa tanto que eu nunca fui santista e ele nem induziu isso. Mas cara, para mim seria frustrante ter um filho que torcesse para outro time. Para mim, eu ligo, entendeu? Sim, então, sim. tomara que... Tomara não, aqui eu acho que eu já estou tranquilo. Não não vou ter esse problema, não. Sim, e você lembra quantos anos ele tinha? Quando foi a primeira vez que ele foi? Meses, não sei, no estádio? Não, eu esperei ele crescer um pouquinho. Ele tem 3 e ele foi com 2 anos. E aí, tipo assim, ele foi em jogo no Morumbi, foi em jogo na Arena Barueri. Ele frequenta o Morumbi comigo, eu sou sócio do clube, né? Sim. Não sou torcedor, sócio do clube. Então eu vou no Morumbi algumas vezes, e no clube, no social, e eu levo ele. Então ele gosta de ficar lá no parquinho, gosta de ficar nas coisas. Então ele é bem... Então quando o Morumbi tá vazio, eu levo ele no gramado. Então ele tá bem enraizado. Falando aí um pouco sobre a bateria tá liberado, né? Mas bandeira de mastro, assim, que eles proibiram, o que você acha e por que foi que proibiu? E você acha que dá para fazer uma previsão que vai voltar? Como que é nos bastidores aí da torcida? Ano passado até rolou um rumor, um fake news muito forte no WhatsApp. Vai voltar, o pessoal compartilhando. Eu acho que era uma publicação até vindo de uma torcida do Palmeiras. Tá longe disso acontecer, tá longe. Eu nem sei se vai acontecer, porque é uma lei estadual. Então aqui independe da vontade da Polícia Militar, do Ministério Público ou do clube. O clube sinaliza ok, a Polícia Militar ok, o Ministério Público ok. Então pode levar? Não, não pode. Tem uma lei estadual. Então hoje a lei, o governador tem um trâmite até chegar no governador, e o governador sancionar a revogação da lei. Já chegou a ter, já foi aprovada a volta, tal. Aí chegou para o Geraldo Alckmin na época. Aí ele foi e canetou contra. E aí estamos aí até hoje. Sim. Aí tem que iniciar do zero o processo. Então, se já é difícil a bandeira de mastro, tudo, torcida única, tirar isso daí é praticamente... Torcida única não é lei. É uma ação do Ministério Público junto com federação e os órgãos de segurança. É muito mais fácil acabar a torcida única do que voltar as bandeiras. Porque aí já é uma questão do poder público mesmo de falar, não, já vou revogar. Não tem uma lei que determina que seja torcida única, entendeu? Então isso aí é mais fácil. Sim, sim. E falando aqui dos clubes de São Paulo, aproveitando esse assunto de torcida única, clássico, qual que para você acha o melhor setor visitante, assim, o mais legal de assistir jogo, de ir no Pacaembu contra o Corinthians, Palmeiras, ou no Allianz Parque, ou no antigo Parque Antártica, ou no Itaquerão, ou na Vila? Como visitante, na realidade, quando tinha clássico no Morumbi, que era dividido, ok. Como visitante, todos esses lugares aí são horríveis. Vila Belmiro, você não vê o campo todo. Os 2 Parque Antártica, o velho e o novo. Esse novo aí você também não via. Onde eles colocaram o visitante, você também não tem... E eles colocaram uma redinha também, né? 2 anos atrás. Entendeu? Então, assim, e o Itaquerão coisa lá também.
talvez é o que tem a melhor visibilidade, mas também não é lá essas maravilhas, não. Vila Belmiro, enfim, para visitante, eu acho que os três são horríveis. Fora de São Paulo, quando você vai para um estádio, por exemplo, igual você vai para Fortaleza, que você assiste lá no Anel Superior, para Minas, que você assiste no Anel Superior. Então, esses são melhores. Tá bom, filho. E a gente vai ver se... Pode falar. E aí, falando aí de Fortaleza e tal, como que foi? Você foi naquele jogo lá que o Rogério estava comandando lá no Castelão, que fizeram lá a homenagem, o bandeirão. Nesse jogo, a Leões da TUF, que é a torcida do Fortaleza, levantou o bandeirão da Dragões. Tipo assim, nós levamos um bandeirão do Rogério, que é o mesmo que a gente abriu no Pacaembu, quando ele veio jogar aqui. A torcida do Fortaleza abriu esse bandeirão na torcida do Fortaleza. Foi gratificante demais. Sempre que posso, a gente tem um grupo aqui nós temos o grupo com todas as aliadas, né? E com o pessoal da TUF sempre menciona isso, que foi gratificante demais, cara. Era uma homenagem para o Rogério e nós nos sentimos mais homenageados do que o Rogério. Porque uma torcida, no caso, por mais que aliada, mas muita gente não entende, né? Que é a rival que está do outro lado, levantou o teu bandeirão, né? Então foi gratificante demais. E você acha que esse laço forte com a torcida do Fortaleza é o Rogério que fez, né? Praticamente. Não. Já vinha antes? Já vinha bem antes, há muitos anos antes. A identificação com o Fortaleza, não vou dizer que, por exemplo, já não funciona com Santa Cruz, porque lá em Recife a gente tem amizade com o esporte. Mas com Fortaleza, o lance da camisa, algumas outras particularidades, já faz que ao longo dos anos a gente tenha essa amizade. Sim. E como que começou quando você já entrou na Dragões, já tinha essas alianças com torcidas do todo o Brasil, né, de todos os times, e como que você vê isso e como que é essa relação, principalmente com o Sul, com o Rio de Janeiro, quando tem jogo lá? Depois que eu entrei na Dragões, já como presidente, se eu não me engano, 3 torcidas foram incorporadas nas nossas alianças comigo. Por exemplo, uma grande parte, as torcidas do Cruzeiro já eram antes. Camisa 12 do Inter já era antes. Torcida do Flamengo já era antes. 3 em especial, eu acho que são 3. Vieram depois. Que é a Imbatíveis, do Vitória. A TUF também vem depois, do Fortaleza. E a União do Joinville, União Tricolor do Joinville. Se eu não me engano, essas vieram depois, já eu como presidente. Todas as outras já são enraizadas de anos e anos e anos de história. Estão perguntando aqui na Bahia quem? Pode falar que meu filho estava com o celular um pouco alto. Perguntaram quem é na Bahia. Os imbatíveis, né? Imbatíveis. Sim. No Flamengo é praticamente, tirando a raça, quase todas do Flamengo a gente tem contato. Jovem Flá, Flamanguaça, Urubuzada. Essas 3, né? Voltando aí ao assunto pro Morumbi e tudo, dos jogos marcantes, para você. Goiás, nós não temos uma aliada, mas a Independente tem uma ligação com a Dragões Atleticana. E logo nós temos uma ligação com eles por causa da Independente. Porque quando eu te disse da relação boa que a gente tem com a Independente, é isso. As nossas alianças são praticamente... São as mesmas, sim. 90% iguais. E os 10% que não são iguais, assim, os 10% nosso, que são aliados nossos, mas tem relação boa com eles. E os 10% deles, que são só aliados deles, tem relação boa com a gente. Então, só não tá no papel, né? Pode falar assim. Isso, praticamente tudo igual. Sim. E voltando aí dos jogos marcantes, tudo, a gente já falou da Europa, aqui na América Latina, tudo no Morumbi, para você, qual que foi o jogo mais marcante ou os jogos que foram mais especiais para você, para Dragões?
Eu tenho 40 anos, né? Vou fazer 41 agora. Então, graças a Deus, eu tenho uma história muito rica, não de historiador, de YouTube, não, de estar lá, de ver. Então, tipo, são vários jogos assim que... Oi, filho. Vem cá, pode vir, deixa só o celular. Meu filho vai aparecer um pouquinho aqui, ó. Pode vir. Só aqui. A chupeta dele, ó, a chupeta do São Paulo, ó. Olha lá. Ó, aí sim. Tá vendo? Então são vários jogos. Então, para mim, citar um assim de... Tanto que quando eu vou falar assim de jogo marcante, alguns que me marcaram mais não foram nem vitória, cara. Foram derrotas, porque vitória, o São Paulo é tão acostumado a ganhar, e eu fui tão acostumado aí a essas vitórias, que tipo assim, eu não posso falar que um brasileiro foi mais importante que o outro. Todos foram importantes, entendeu? A Libertadores, as duas Libertadores antigas, a de 92, 93, eu assisti na TV, não estava no estádio. A de 2005 eu já estava. Então, assim, vou colocar em termos de importância, a Libertadores é o ápice. Aqui no Morumbi é o ápice. Sim. E falando aí de história, tudo, você lembra bastante do Raí jogar, que você falou que viu na TV, tudo? O Raí, para mim, para muita gente agora, contemporânea, o pessoal mais novo, o Rogério Ceni é o maior ídolo. Então, eu ia perguntar, quem para você é o maior ídolo, que tem esse debate, né? O Raí ou o Rogério Ceni? Não, então, é porque eu acho que é muito individual. Tem alguém que você pode perguntar que o cara não vai falar que não é nem o Raí e nem o Rogério, vai falar que é o Careca, vai falar que é o... Entendeu? Enfim, para mim é o Raí. Para mim, então, de ídolo, sim, que fez pelo clube, mas o Rogério, assim, ele pode ser não o maior ídolo para muitos, mas é o jogador, acho que teve na história de São Paulo mais identificação com o clube, né? Jogou a carreira dele inteira. Isso, eu acho que até para esse negócio dele ter jogado a carreira toda, de ter feito gol, o Rogério, eu acho que depois do Raí, eu acho que se tivesse um ranking, meu ranking, já viria o Rogério. Mas que o Raí, cara, tipo, você não tem noção. Esse sofrimento que a gente tem em clássico, o Raí, ele não fazia gol contra o 15 de Piracicaba, ele fazia também, mas chegava em clássico e jogo grande, abaixa, filho. Abaixa. Vai ficar gravado depois, ele vai parte da história também. Ele mostrou aí, filho. O Raí acabava nos clássicos, ele destruía nos clássicos, cara. Tem aquela final de 91 do Paulista lá com o Corinthians, ele fez 3 gols num jogo, no final e no clássico, sabe? O cara era monstro, cara. O cara era monstro. Então, tipo assim, não é só os títulos. Esses jogos que eram importantes, principalmente clássicos, decisivo. Ontem ou anteontem, a Sport TV estava passando a final de 92. Que a final de 92, o São Paulo ganhou o primeiro jogo do Palmeiras, o Palmeiras Parmalat. Ganhou de 4-2, viajou para o Japão, foi campeão mundial, voltou e ganhou de 2-1 do Palmeiras. O primeiro jogo o Raí fez 3 gols, cara, na final. Entendeu? Foi 4-2. Então, tipo assim, o cara era, ele era era o rei do clássico. Por isso que o rei ele destruía. E não foi nenhum clássico, foi 40 clássicos. Então, eu acho que, como eu fiz muito parte disso, eu acho que o Raí, ele marcou muito aquela geração, não só por causa dos títulos, mas por causa dos ser clássicos. Decisivo, né? Sim, principalmente nos clássicos. O gol de letra no Parque Antártica que o Fernando colocou aí na mensagem, isso aí já foi na volta dele. E aí você vê, ele voltou depois daquela parada no Paris Saint-Germain. E ainda era decisivo. Não, mesmo já fez com mais o gol idade. em 98. Aí foi pro Parque Antártica lá, fez gol de letra. Mano, ele eu vou te falar. Quando tinha jogo grande, falava, o Raí vai se destacar. Entendeu? Ele voltou lá em 98, né? E até reprisou esses dias, né? Que o França fez 2 gols, tudo. E parecia que, igual o narrador falou, parecia que ele já tinha um entrosamento com esse time. Já jogava um maior tempo com eles e não. Tinha chegado agora. O Raí agora, que é o Raí diretor,
Eu tenho uma dificuldade enorme, cara, de xingar o Raí, que nem muita gente aí, não, Raí, não sei. Cara, uma coisa muito particular minha, é como você estivesse xingando aquilo que você mais idolatrou a tua vida toda, entendeu? Então, não sai. Por mais que eu também acho que ele não... Quer dizer, achar que ele fez um bom trabalho... O bom trabalho no futebol, ele é muito atrelado a resultado. O São Paulino mesmo, nessa gangorra, por exemplo, quando o São Paulo estava na liderança aí do brasileiro, de 1 ou 2 brasileiros, agora recentemente, 2018, 2019 aí, sim, o pessoal no WhatsApp fazia meme com o Raí. Qual que era o meme? O Raí vai te comprar, o Raí vai comprar todo mundo, cuidado. Então, assim, quando você está bem, você enaltece um trabalho, entendeu? Um dia eu estava conversando com o diretor do clube e eu falei assim, o ruim é determinar se o seu trabalho é bom pelo que acontece no campo. E às vezes você vê, o Cruzeiro foi campeão de muita coisa e você vê que o trabalho não era bom, os caras estavam fazendo maracutaia. Então, assim, só que nós, torcedores, a gente quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. E aí a gente julga o trabalho pelo resultado. Então, o Raí vai ficar com essa passagem como um mau profissional porque a gente não ganhou nada. Mas quando começou a ganhar um pouquinho aí, o pessoal já estava elogiando, falando bem. Então é muito... Se ganha, é bom. Se perde, infelizmente... Mas ele tem que conviver com isso. Faz parte do futebol, né? Presidente bom é o que ganha. Por que estão xingando o Leco? Por causa disso? Não, porque não ganhou. O Juvenal... Futebol é de resultado, né? O Juvenal era o treinador... O melhor presidente do mundo. Aí, de repente, o São Paulo começou a perder 2009, 2010, ele já não era bom. Entendeu? E diga-se de passagem, foi um dos maiores presidentes que o São Paulo já teve, cara. Um dos maiores. Defendia o São Paulo de todas as formas. Só que as pessoas... Ele foi santificado pelo São Paulino depois que morreu. Ele morreu sabendo que o São Paulino queria a cabeça dele. Triste isso, né? Triste isso. Sim, sim. E falando aí sobre os presidentes, tudo, esse ano vai ter as eleições aí. O pessoal fala que os rivais vêm ganhando título. Não, concordo. Mas pode ter certeza que o Parque São Jorge vai pagar uma conta cara. Ele de ganhar título sem ter condições de ganhar financeiramente. Ganharam, beleza. É que a gente quer ganhar também, não vou dizer que é ruim, mas eles vão pagar caro essa conta. Vão pagar caro. Não, sim. Sim. E aí, falando um pouco das eleições aí, que a gente falou dos presidentes, tudo, que vai ter esse ano, né? Qual que é a sua opinião sobre as eleições, tudo? O Casares, estão falando do MAC, que ele vai se candidatar. Sim, eu sou Júlio Casares, né? Eu gosto muito do Júlio Casares. Mas eu numa live que eu fiz recentemente com ele, eu sou muito São Paulino. Então, eu não apoiaria o Júlio, se eu não acreditasse nele, no trabalho dele. Vamos dizer, eu poderia continuar sendo amigo dele, mas falar, não, para o São Paulo ele não é o melhor, ou coisas desse tipo, entendeu? Eu acho que a galera santificou demais o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, eu posso estar falando besteira, mas o Marco Aurélio sempre teve cargo remunerado dentro do São Paulo. O Marco Aurélio fez parte da mudança do estatuto e hoje ele meio que fala como se ele não tivesse feito parte disso. Jogador jogar em Corinthians, Palmeiras e depois no São Paulo, beleza. Mas o presidente do clube ter cantado o hino do Santos, eu acho que não é legal. Eu acho que a profissionalização do futebol, beleza. O Pato, hoje a gente gosta do Pato e o Pato jogou no Corinthians. O Miller tem um respeito nosso e jogou no Palmeiras, no Santos e no Corinthians. Nós contratamos o Ganso vindo do Santos. Se a gente for falar aqui, são 5.000 jogadores que fez essa transição entre os grandes de São Paulo. Jogador, cara, jogador. Agora, o cara ser presidente, ter trabalhado no Santos, ter cantado o hino do Santos, é uma coisa minha. Tem gente que fala, nada a ver, profissional. Eu não acho legal, cara. Eu não Tem acho que ter legal. essa identificação com o clube, né?
Sim, e a outra coisa que eu não acho legal é porque, como eu sou sócio do clube e tenho um pouco, ando um pouquinho lá e sei algumas coisas, eu acho que santificaram um cara que, que não merece ser santificado. Tudo que julgam dessa gestão, ele fez parte de tudo, pô. Ele Sim. fez Ele parte. apoiava o Leco, né? Não, não só de apoiar. Não vou nem colocar como um erro isso, porque ninguém sabe. Quando você Sim, apoia. sim. Eu apoio o Júlio hoje. Daqui 3 anos, se ele for ruim, você não pode me julgar porque eu apoiei ele hoje. Então não é nem por isso. É por ter feito mudanças no estatuto, de remuneração de conselheiro, de não sei o quê. Ele fez parte de tudo isso, entendeu? Fora essa parada do Santos. Enfim. Eu sei que a galera santifica ele, gosta dele, mas eu sou o Júlio Casares, entendeu? Sim. Eu acho que também, por exemplo, se a eleição fosse hoje, por exemplo, amanhã, ou mesmo quando que vai ser mesmo no final do ano, eu acho que o Júlio ele é o grande favorito porque os votos são feitos pelos conselheiros do clube, né? E Não, ele tem uma influência muito maior do que o Mac lá dentro, né? não, e você tem que colocar todo o contexto, né? Foi a melhor época do marketing, apesar que o marketing foi numa época. Peraí. Foi a melhor época do marketing, mas apesar que era uma época que o marketing também que o São Paulo estava ganhando. Quando ele trabalhou no marketing do São Paulo, não foi remunerado, não foi remunerado, entendeu? Não foi remunerado. São Paulino pra caramba, nunca cantou o hino de outro time. E outra, é um grande gestor. Se você lê a Sim. história do cara e vê o que ele fez pro SBT e pra Record, você vai entender mais do que eu tô falando. Eu sou muito suspeito, sabe? Porque eu sou amigo dele. E até na live que eu falei, as pessoas, eu vou ter muito problema ano que vem, se o São Paulo tiver mal e eu não xingar, falar de vendido, de relação promissa. Só que as pessoas não entendem que as pessoas têm relação. Eu tenho relação com muita gente do clube. Pessoas que eu conheço há anos. Eu frequento o clube há anos. Entendeu? Eu sou sócio do clube, eu tenho amizade. Então, tipo assim, o cara vai galgando e vira presidente. Vou fazer o quê? Eu não tenho amizade com ele porque ele vai virar presidente. Ou porque Já ele vem da adiante, sim. já vem de anos, já tem amizade, já tem ligação. Entendeu? Então é isso, mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu sei que eu vou ter problema, mas faz parte. Vamos torcer que seja o melhor para São Paulo, né? Não tem problema, né? Que se São Paulo ganhar, quando tá ganhando, tudo é bonito. Quando tá perdendo, cara, Isso. a torcida não presta. Exatamente. E daí, se vai pro portão xingar, tá errado. Se vai pro CT, tá errado. Se xinga na arquibancada, tá errado. Então, tipo assim, time em crise é muito difícil. Às vezes, até quando eu tive uma ou outra, não discussão, mas uma divergência de ideia com a Independente, é que alguns jogos, por exemplo, eu fui contrário descer pro portão principal por achar que não ia resolver nada. Sim, sim. E aí eles vão, xingam, e o pessoal xinga também, sabe? Então, tipo, difícil. Ô, André, falta 1 minuto e pouco para acabar a live aí, só pra gente não ser cortado no meio de um papo. Sim, vou salvar depois. Aí eu te mando lá. Mas, ó, aí falta 1 minuto e 40 para acabar. Aí só para não cortar no meio de um papo, eu queria agradecer novamente aí por você ter aceito o convite, por trocar essa ideia com a gente. A gente nem falou tanto do São Paulo em si, né? A gente falou mais dos bastidores da torcida, de histórias aí. Mas foi muito legal o papo, rendeu muito. E a gente vê de mais pra frente trocar outra ideia, falar mais do São Paulo, das coisas novas que vier surgindo. Só chamar. A gente vai se falando. E legal por abrir esse espaço e mostrar que não é porque é de organizada que não reconhece, não entende todo o contexto São Paulo, né? Legal ter aberto esse espaço aí. Valeu, André. Boa noite, mano. Boa noite a todos e vai São Paulo. Dá tchau. Aí. Tchau. Tchau.